Muito bem, nosso querido telespectador, com respeito a você, com respeito à sua inteligência, hoje voltamos com o tema As Bem-aventuranças e especialmente aqui trazendo, que é um assunto que iremos discorrer durante essa semana e a próxima, sobre cada um dos pontos desse início, né, que foi o Sermão do Monte, ali ministrado por Jesus a um tantão de gente lá e que hoje marca as nossas vidas, determinando muita coisa no nosso caráter, na nossa mudança de vida, sobre tudo aquilo que objetivamos quando pensamos no céu e pensamos também, claro, especialmente a nossa vida aqui na terra. E para falar sobre esse assunto, esses pastores queridos que vocês recebem aí em sua casa, onde vocês estão, todas as manhãs, que é o nosso pastor Ademar Guerra. Isso. Ok, meu querido, um abraço. 2 para o senhor, porque o senhor voltou e eu estou aqui com o senhor hoje também, então é bênção. Eu brinquei aqui com o Rogério, o pastor Rogerinho, nosso querido pastor Rogerinho. Bom dia. Essa tranquilidade, esse homem manso, tranquilo, que nos ensina. E esse pastorzaço aqui, amigão aqui, o pastor Rogério Goulart. Glória a Deus. Pastor, sempre que um prazer. Bom estar aqui, né? Muito bom a gente estar aqui junto todo dia. É um presente diário que a gente tem um presente. em Deus. Então oferecer isso aí também para o pessoal de casa, né? Com certeza, rapaz. É isso aí. Pastor Ademar Guerra, com a voz de trovão. O versículo de hoje para discorrermos sobre esse tema aí, pastor. Amém. Você quer que eu leia ou dou trovoada? Não, vamos só ler por enquanto. Depois a trovoada pode ser no final, dos nossos motivos de oração. Bem-aventurados é feliz, né? Então a gente já traz isso aqui no programa, né? Alegria e tudo, porque nós aqui somos bem-aventurados, amém? Graças a Deus. Né? Em Mateus 5,4 fala assim, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Estaria Jesus afirmando com essa expressão que os emotivos são bem-aventurados? Não parece ser esse o enfoque de Jesus. Ele está focalizando as lágrimas de compaixão e também do genuíno arrependimento. Isto porque os emotivos, ou que choram por qualquer coisa, não precisam de consolo. Suas lágrimas geralmente são de alegria e não de pesar. Mas os que choram por compaixão ou arrependimento receberão consolo. Amém. A sensibilidade que Jesus ressalta na expressão bem-aventurados que choram é a sensibilidade espiritual expressada em duas maneiras. Vou colocar as duas maneiras aqui para depois a gente poder trabalhar em cima disso. Amém, Serginho? Sensibilidade ao próprio pecado. É o mesmo quebrantamento ou pronta atitude de assumir responsabilidade pelo erro cometido sem atribuir culpa aos outros. Significa, assim, contrição ou tristeza pela falta cometida. Os que choram são aqueles que já descobriram que os seus problemas não estão do lado de fora, mas do lado de dentro. Sensibilidade aos pecados é o segundo, ou problemas do outro. Somente aquele que se enxerga como pecador, responsável pelos seus próprios erros e que chora por causa deles é que será compassivo com os outros pecadores. São, portanto, bem-aventurados aqueles que se empatizam com o próximo. É isso aí. Então, para a gente trabalhar aí, então, bem-aventurado, os que choram, o senhor colocou duas condições. Sensibilidade ao pecado. O próprio pecado. É quando olha para dentro. Essa é a função, vamos dizer, do Sermão do Monte. Fazer o homem ter essa atitude reflexiva, né, a respeito de si mesmo. Como que é essa condição de olhar, sensibilidade para o pecado? Isso é importante, essa pergunta que você fez, porque na realidade está linkado com a bem-aventurança de ontem, né? Que falamos sobre os humildes ou pobres de espírito. Né? Então, justamente, ou seja, o foco é Jesus. Então, eu saio de cena e Jesus é o centro. Não é? Então, nós falamos, inclusive, a respeito dos holofotes, está sobre o Senhor Jesus e não sobre mim. Porque quando existe essa inversão, o que acontece, então, eu estou no centro, e aí entra a questão da vaidade e principalmente o orgulho, né, o egocentrismo. Então, essa questão, por exemplo, dos que choram, é justamente alguém que reconhece que é totalmente dependente de Deus.
a dependente plenamente do Senhor, não é? Ou seja, que sabe que se o Senhor não estiver nos processos da sua própria vida, e principalmente nas questões internas, a gente vai perder perspectiva. Né? Na segunda-feira, quando introduzimos esse tema aí, as bem-aventuranças, e fomos falar exatamente sobre um discorrer geral sobre as bem-aventuranças de uma maneira geral. E você citou a respeito daquilo que viria a ser o escapismo. Então, isso confronta diretamente esse escapismo, que a pessoa tende a colocar a culpa no outro. Isso já vem de criança? Já. Na verdade, vem desde o Éden, né? Na verdade, vem Deus do Éden, né? O problema foi a mulher. O primeiro homem, foi esse fumo dessa mulher que sombou pra mim aí, né? Aí ela, eu não, foi a serpente. Exatamente. Então, isso vem desde lá. E a gente tem que lidar com essa questão, né, o tempo todo. Então, assim, por isso que nós falamos na segunda-feira que as bem-aventuranças é um aparelho de ressonância magnética para poder detectar aquelas coisas que aos olhos naturais você não consegue perceber. E justamente onde trabalha no nosso caráter. Então, levar você a chorar em arrependimento pelos seus pecados não é simplesmente, eu peço perdão para Deus, Deus vai me perdoar. Não é isso. Não é? Mas é verdadeiramente você sentir isso, o quanto que isso você está afetando o próprio Senhor Jesus. Não é? Ou seja, Ele providenciou todas as coisas para que nós fôssemos salvos, restaurados, curados, libertos, perdoados. Então a gente entra nesse mecanismo simplesmente da vulgaridade, obrigado. Às vezes dá umas trancas. Sabe por que é isso? Porque eu mexi com ele, que eu gozei dele aqui nos bastidores. E ele ficou assim, esfregando as mãos, que eu errei aqui. Misericórdia, não foi que ele falou assim, ele chamou, nós vamos ter agora as bem-aventuradas. Então eu vou cometer uma inconfidência aqui agora. Na hora que ele estava falando e tropeçou na palavra, eu estava pegando aqui a matéria com o pastor Ademar Guerra, que eu ia emendar a segunda pergunta aqui. Mas é isso aí, uma amiga assim. Então, assim, mas na realidade é essa questão de você arrepender-se, né, e levar a um choro, não um choro de remorso, mas um choro de contrição mesmo, por você ter errado, você ter pecado. Então, é diferente essa perspectiva, ou seja, você entende que Deus fez tudo por você e mesmo ainda assim a gente pisa na bola e às vezes umas coisas que, entre aspas, a gente sabe, né, como se diz, está careca de saber, mas na prática, muitas vezes, nós somos apanhados nesse ato. Agora, pastor Rogerinho, quando o segundo ponto aqui que o pastor Guerra mencionou, que é a sensibilidade aos pecados e aos problemas do outro. Como que é isso? Explica para o pessoal de casa. Uma coisa interessante que você disse na pergunta anterior é quando a pessoa olha para dentro de si, né? Então, o arrependimento. Vou olhar para dentro de mim. Nesse aspecto, a pessoa também olha para dentro de si, mas ela olha também para dentro do outro. Então é quando eu vejo o outro e vejo que assim como ele é necessitado da manifestação da graça e do amor de Deus, eu também sou. Eu me compadeço do outro, isto é, eu consigo entender a dor do outro, o pecado do outro. Por quê? Porque eu me vejo também como uma pessoa que passou por dores, uma pessoa que também pecou. É muito interessante isso, Serginho, principalmente no relacionamento que a gente constrói de ajuda. Nós, como pastores, nós, como ministrantes e ajudadores, nós precisamos ter sempre isso em foco, sabe? A pessoa, por mais ferida que ela chegue perto de você, se ela consegue identificar em você alguém que está tendo uma identificação com a dor dela, isso cria um vínculo de ajuda muito maior. Então, a gente tem muitas vezes... aí vem até a palavra empatia. Exatamente. Está no texto aí que você tem que ter a empatia nesse sentido. Nesse sentido. Então, o olhar para o outro e saber que, assim como ele caiu naquela situação, eu posso cair naquela situação, mas se eu não cair naquela, eu posso cair em outra.
Entendeu? Então, assim, ver que não há nenhuma superioridade em mim. Ver que o outro caminhou por fez uma trajetória e que eu teria condições de fazer a mesma trajetória ou uma trajetória Até pior. Né? Numa situação até que brincamos aqui agora, por exemplo, o Rogério falou de um tropeço que eu tive ali quando eu anunciei a matéria. Aí depois ele foi. Isso faz parte da nossa cultura também, que faz com que a gente ria da desgraça alheia. A gente padronize ou coloque a nossa vida num patamar que em relação à condição do outro, do erro do outro, não na virtude do outro, não na vantagem do outro. Exatamente. É bem isso, né, Rogério? Outro detalhe também é a questão de desqualificar o problema do outro, entendeu? Colocar, isso aí eu tiro de letra, isso eu tiro, mas o outro... Não. Aquele é o problema do outro. Aquele é o problema do outro. Aí que vem a identificação de chorar. Você me perdoa? Rogerão, você mora no meu coração, Rogério. Você sabe disso. Mas quando a gente fala também, isso também nos livra esse choro que a gente pode ter quando a gente tem essa empatia com o pecado do outro, nos livra desses julgamentos. Com certeza. Porque nós, seres humanos, com esse orgulho que já veio lá em Adão pra gente aqui, essa herança maldita que recebemos, desse orgulho aí, desse lado mal. A tendência é que a gente julgue o outro por aquilo que ele faz, né? E a nós mesmos nós queremos passar a mão na cabeça. Né? A nossa mente, né, ela é o maior tribunal do mundo. Porque em segundo nós julgamos, né, já colocamos a pessoa como réu, sentencia e executa também. Né? É verdade. Isso em segundos. E se precisar de testemunha, a gente também né? Também testemunha também, nós somos testemunha, né? Então, isso é muito perigoso, né? Assim, para a gente que trabalha nessa área de cura interior em tudo, nós temos que ter muito cuidado, né, para a gente não desqualificar o problema do outro. A gente tem que valorizar a pessoa naquilo que ela tem, tentar ajudá-la. Por isso que vem a questão, quando Jesus fala no Sermão do Monte, eu acho que ele vai muito no interior da pessoa, sabe? No interior, falando assim, olha, os que choram são valorizados, aqueles que sentem, né, o que o outro tem, a empatia, né? Porque muitas vezes nós somos criados, eu mesmo fui criado de pequeno, que homem não chorava. Você entendeu? Homem não chora, você está chorando por quê? Você tem medo do pai de chorar e ser corrigido, até apanhar. Né? Você está chorando, eu vou te dar um corpo para você parar de chorar. Não é? É uma maneira também que a nossa cultura nos estragou, dizendo que a gente não pode, especialmente nós homens, que nós não podemos comunicar as nossas dores, as nossas dificuldades. Nossas emoções. Com isso, aí cria-se esse estereótipo, que o homem não chora. E isso é extremamente prejudicial até para a alma, não é?